CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Uma boa noite para todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo através do canal do YouTube ou pelo site da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Hoje, dia 2 de dezembro do ano de 2020, quarta-feira, como todas as quartas-feiras, passamos uma live para vocês aqui, eu ao vivo da Ilha de Paquetá, vocês aí da casa de vocês, onde quer que vocês estejam, com o coração presente. Nessa live, estaremos todos juntos, agora 19 horas e 38 minutos, e vamos então dar início à nossa live, lembrando a vocês de colocar o copinho de água ou a garrafinha de água para fluidificar durante esse processo todo maravilhoso, que vai mudar a química do nosso espírito, que vai nos oferecer o pão do espírito, que é tão faminto num mundo tão material que vivemos. Então, estamos preparados, né, para alimentar a nossa alma a partir de agora. Nízia, cadê você? Aqui. Boa noite. Boa noite, Nízia. Oi, Luiz. Tudo bem, graças a Deus. Qual a sua música hoje, Luiz? Ô, Nízia? Você vai tocar aí com o Luiz, que está no camarote. Vem. É isso aí. Tem que pagar dobrado. Isso. Então, vamos lá.
Muito linda essa música. Obrigada, Nísia, muito bonita. Então, dando prosseguimento, nós vamos ler a página de abertura para preparação do ambiente na casa de vocês, para darmos início ao nosso estudo de hoje. A página é do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 16, algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Então, se você é benfeitor de alguém, lembre-se, tudo tem prazo. As pessoas precisam caminhar por conta própria. Chega um dado momento que temos que deixá-las botar em prática todo o apoio que demos a ela, para elas mostrarem que são capazes de fazer sozinhas. E se nós é que temos benfeitores, temos que lembrar sempre que eles não vão ficar conosco para sempre, porque a grande misericórdia é nos ensinar a caminharmos pelos nossos próprios pés. Amigo é o que ampara em silêncio. Tente reconhecê-lo. E muitas vezes ele faz um silêncio e a gente pensa que ele não está presente, mas é o silêncio dele que é o respeito que ele tem por nós. Companheiro é o que colabora sem constranger. É uma forma de reconhecermos os companheiros de jornada. Renovador é o que renova para o bem. Então, que possamos renovar para o bem, que possamos ajudar as pessoas a se renovarem para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Sejamos pacíficos, dominemos esse animal que existe dentro de nós, e aos poucos, esse leão vira um gatinho, e a gente consegue encontrar a mansidão dentro de nós, a passividade. Esclarecido é o que se conhece, por isso é que temos que aprender a nos conhecer. Corajoso é o que nada teme de si mesmo, Não adianta dar um de herói aí fora e mostrar que é corajoso e não tem medo de nada, porque andar num beco escuro a 1 da madrugada não é coragem. Então, a verdadeira coragem é aquela que faz a gente encarar os nossos próprios medos, nossos próprios desafios, enxergar os nossos defeitos e dominá-los, para que eles se transformem em virtudes, né? Defensor é o que coopera sem perturbar. É aquele que tem um bom senso. Então, sejamos defensores, mas com bom senso. Eficiente é o que age em benefício de todos. Lembra? Tudo que for só para mim não é bom. Só é bom se for para todos. O amor só é bom se for para todos. A paz só é boa se for para todos. A justiça só é boa se for para todos. Se for só para mim, ela é ruim. Assim explica Haroldo Dutra Dias, que essas coisas todas só são boas se forem para todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Então, estamos nós aqui nessa batalha incessante. Muitas vezes desviamos o nosso pensamento e começamos a observar os defeitos alheios, né? É uma coisa automática. Mas a gente tem que se refazer e lembrar que a doutrina é para não julgarmos e não compararmos. É para simplesmente nos aperfeiçoarmos, vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições e também os limites que pomos a nós mesmos e que podemos ultrapassar. Então, vamos fazer uma prece nesse momento e pedir a Jesus para nos dar força, para vencermos esses pequenos obstáculos, como a rotina da vida, como a rotina diária, o trabalho, fazermos a mesma coisa, acordarmos no mesmo horário,
termos a pia cheia de louça todo dia, termos clientes para atender no balcão, termos roupas para bater na máquina, assuntos que temos que decidir todos os dias. Senhor, são os nossos desafios, são esses pequenos desafios que nos fortalecem. Quando entendemos que Ele nos dá disciplina, nos dá um aperfeiçoamento, a paciência. Obrigada, Senhor, obrigada pela rotina, mas obrigada também pelos momentos de lazer, pelos momentos de felicidade, pelos encontros com os amigos, pelo momento em que eu posso, você pode, todos nós podemos fazer algo que nos dá prazer. Que bom, Senhor, que bom poder realizar coisas que nos dão prazer, com a consciência tranquila da missão cumprida. Essa é a maior alegria nossa. Nesse momento, então, pedimos a bênção a todas as casas, todos os lares que nesse momento nos assistem, nos ouvem. Que a espiritualidade possa olhar a todos eles, que eles possam receber um passe lindo vindo da espiritualidade. Pedimos também nesse momento ao nosso querido irmão João Seguro, que ele receba as bênçãos dos guias espirituais, as bênçãos dos guias espirituais da SEIP, nossa querida Casa Espírita da Ilha de Paquetá, do guia espiritual dele, o mentor espiritual dele que o acompanha nessa jornada de reencarnação, para que ele seja inspirado nessa noite, para que ele receba a intuição e receba o apoio e a orientação dos bons espíritos para dar continuidade aos trabalhos dessa casa no estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Então, hoje, com o tema propriedade da matéria, espaço universal, temos aqui, então, pela primeira vez, seja bem-vindo, João Seguro. Boa noite a todos vocês. Caiu. Boa noite, João. Vou te deixar, então, com todo mundo aí. Muito bom trabalho para você. Deus te abençoe. Boa noite. Obrigado. É um prazer imenso, pela primeira vez, participar desta casa que eu sigo há 4 anos. E assim vamos crescendo e desenvolvendo uma união de coração. O estudo de hoje, que foi me passado para apresentar, do Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, capítulo 1, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. Questão 29 do Livro dos Espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Pergunta feita por Kardec aos benfeitores. A resposta dada por eles foi: da matéria como a entendeis, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável, quer dizer, não pode ser pesado. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Allan Kardec fez um comentário. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Na Gênese,
os milagres e as predições segundo o Espírito. Capítulo 6, Uranografia Geral. O espaço e o tempo. Falando da matéria. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Ao analisarmos os componentes das células de diversos seres vivos, veremos que existem algumas substâncias que estarão sempre presentes. São elas água, minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente, ante o olhar haverá duas que não revelem perfeita identidade, ou sequer paridade de composição. A matéria é formada a partir da combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, que não constituem de partículas, prótons, elétrons e nêutrons. A matéria, quantas de semelhança sob o aspecto da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade na Terra. A compressibilidade, em termos mais simples, é a propriedade que a matéria apresenta quando sofre a ação de forças adequadamente distribuídas, tendo seu volume diminuído. O negócio, a compressibilidade dos líquidos é quase 100%. As variações simultâneas da pressão e do ar de um gás em temperatura de 50 graus implicam na sua compressibilidade. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedade em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Todavia, quase um século antes dessa revolução da física, a par dos esforços dos cientistas que buscavam decifrar os enigmas do universo, uma revelação inusitada surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos.
sobre a qual os estudiosos atados ao referencial tangível da matéria tinham e têm severas dificuldades de pesquisar o fluido universal. É no fluido universal, substância primitiva, matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Esse fluido universal desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Handel, Kendall, as 100 maiores descobertas científicas de todos os tempos. Rio de Janeiro, é de ouro, 2008, capítulo 54. Relatividade, página 169. No mesmo diapasão, podemos dizer, então, que a ponderabilidade da matéria possui, igualmente, caráter relativo, porque no estado fluídico, o etéreo, preconizado pelo Espiritismo, ela deixa de ser palpável ou ponderável, adquirindo outras propriedades, muito embora conserve o mesmo princípio da matéria tangível. Descortinado a existência de mundos que se interpenetram. Teria esse fenômeno alguma coisa a ver com a teoria de Einstein, de que o espaço e o tempo se fundem para formar a estrutura do universo, que é recurvado e moldado pela gravidade? Muitas perguntas chacoalharam e ainda chacoalham as mentes investigativas dos cientistas, cada vez mais próximos das fronteiras do espiritismo. Agora vamos à questão de número 30. Kardec perguntou aos benfeitores: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Os benfeitores respondeu: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Quando Kardec fez esta pergunta aos espíritos, em meados do século XIX, ainda prevalecia a teoria do filósofo grego Demócrito, que viveu entre o ano antes de Cristo de 546 a 460, de que a menor partícula da matéria seria indivisível, mas ainda havia muitas dúvidas a respeito. Mesmo depois de John Dalton ter detectado a combinação dos átomos em 1802. Após as grandes descobertas científicas, que ganharam corpo com a construção dos aceleradores das partículas
os cientistas continuam perguntando: do que as coisas são feitas? Qual a menor parte da matéria? Mas foi exatamente o que os espíritos revelaram. Para a surpresa de muitos, como visto nas questões anteriores, o átomo é divisível, sim, mas até onde será possível quebrá-lo? Quebrando infinitas vezes, chegaremos ao elemento primitivo de que falaram os espíritos? Pergunta sempre Francisco Cândido Xavier, no Domínios da Mediunidade, prefácio do Espírito Emmanuel ao livro ditado ao médium pelo Espírito André Luiz, da 21ª edição, Rio de Janeiro, da FEB, página 10 e 11. Sendo a matéria uma ilusão dos sentidos, será possível encontrar a vida real, devassando a matéria com a abstração das coisas espirituais? Teria sido, então, a razão pela qual Emmanuel disse que o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Consultando o capítulo sobre a circulação da matéria, em que o astrônomo Camille Flammarion lucumbra sobre os ministérios da vida, e tiremos nossas próprias conclusões. O poder que rege os astros e desata os esplendores de sua riqueza na imensidão dos céus, a força que regula a construção dos minerais e plantas na terra, a ordem que espalha a harmonia no mundo, vão apresentar-se-nos agora sobre um outro aspecto, dando-nos testemunho não menos irresistível do princípio inteligente que preside os nossos destinos. Quando penetrarmos com os olhos da ciência o espetáculo do mundo, toda a natureza nos aparece à feição de imenso dinamismo, em cujo seio se associam ou se transformam as forças extraordinárias da física e da química. Fenômenos efêmeros que, ao vulgo, parecem isolados, apresentam-nos mesclados numa rede única, cujos fios são mantidos por uma força misteriosa. O mundo envolve-se em grande unidade. Nenhum elemento está isolado, nem na extensão presente, nem na história. Quando se tem a convicção profunda dessa permuta universal da matéria, que irmana do ponto de vista da composição orgânica, a flote, o afluente e o pássaro, o peixe e a praga, o homem e a fera, considera-se a natureza sob a impressão de grande unidade que preside a marcha das coisas. A Academia Científica
celebra a recente descoberta, ocorrida em 2013, do chamado bóson de Higgs, em homenagem ao britânico Peter Higgs, que preside-se a sua existência em 1964. Partícula elementar, popularmente conhecida como a partícula de Deus, assim batizada porque conferiria a ordem e a massa ao universo. Voltando agora à questão 31. Kardec voltou e perguntou aos benfeitores de onde vêm as diferentes propriedades da matéria. A resposta dada: das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. O átomo, também chamado de molécula elementar pelo físico italiano Avogadro, que viveu entre 1756 a 1856, muito embora seja decomponível, que se consegue decompor, passível de decomposição, desdobrável em subpartículas, continua com o status de unidade básica da matéria. Já a molécula, propriamente dita, é um grupo agregado de átomos. Ou seja, os átomos unem-se em moléculas e estas formam as substâncias e as substâncias os corpos. A pesquisa sobre o comportamento dos átomos está relacionado à química, ciência que estuda a composição, estrutura e propriedade da matéria, bem como as mudanças que ela sofre durante as reações químicas, as transformações. Considerada uma ciência experimental com linguagem própria, a química serve de elo entre outras ciências, como a física, a geologia e a biologia. Tal como a física e a matemática, a química é considerada uma ciência exata. Exerce papel fundamental no desenvolvimento tecnológico, uma vez que proporciona a obtenção de novas substâncias, constituindo campo de pesquisa permanente na prevenção de danos e na exploração sustentável do meio ambiente. Como qualquer outra tecnologia, pode ser usada para o bem ou para o mal. É, enfim, uma ciência em contínuo processo de evolução e aperfeiçoamento. Allan Kardec, na Gênese, na 34ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1991, capítulo 6, item 7, página 109, diz o seguinte: se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número
ilimitado às forças que iam presidindo as suas transformações e as condições que estas se produziram. Também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Aí nos lembramos de Lavoisier. No universo nada se perde, tudo se transforma. No livro O Consolador, escrito ou psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, da 15ª edição, FEB 1991, questão 3, na página 24, vamos ver esta explicação. Não sem razão, o Espírito Emmanuel assevera: os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolveram a química e, assim, desenvolvendo a sua esfera de estudos, e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes aprender a origem divina. No livro, na obra Filosofia Espírita, volume 1, questão 31, comentada pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, no capítulo 31, Modificações da Matéria. A matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do corpo divino. Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entre em variações, atendendo à vista e embelezando o universo. A lei das mutações opera em tudo e em tudo, do átomo ao arcanjo. A própria ciência já conhece essa verdade. Pelo átomo, com os seus elétrons, a matéria se modifica. Com as mudanças do cortejo eletrônico, em que se chama vibração. Como a doutrina dos espíritos é uma ciência de observação, vamos ver e entender o que Miramês passa. É observando a matéria e a antimatéria, espírito e corpos espirituais, que se notará a grandeza de Deus e a sua presença em toda parte. Ainda há muitos segredos para serem revelados, e os maiores se encontram dentro da própria criatura, esperando que estudemos e usemos do manancial divino que se acha em nós e a nosso favor. Na questão 32, Kardec fez a seguinte pergunta aos benfeitores. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som
as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva. Resposta dada. Sim, certamente, que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Nota do codificador. Esse, em princípio, é demonstrado pelo fato de que nem todos perceberem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Uns veem o azul e outros veem o vermelho, porque para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Na Gênesis, no capítulo 6, no item 11, e no capítulo 14, item 12, veremos. Mas que isso, o fluido cósmico universal, é a matéria-prima que serve de geração dos mundos e dos seres, imprimindo harmonia e estabilidade no universo. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo. Unidade e variedade. A Gênesis, capítulo 6, item 11. Tudo no universo se liga, tudo se encandeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde as mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Capítulo 14, item 12. Aqui nos mostra, na Gênesis, que nós vivemos interligados, formando um holograma igual uma teia de aranha. É questão de observação. E na obra Filosofia Espírita, o Espírito Miramês, no capítulo 32, nos diz modificações da matéria. O Espírito da Verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano para serem entendidos. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da própria molécula. Partiu para o átomo, elétrons, elementos interatômicos, e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. Onde está a matéria primitiva? Perde-se nas nossas fracas deduções. Confunde-se a matéria com o espírito e este com Deus. O Criador de todas as coisas. Se não damos contas de dominar a matéria física,
ainda mais o que existe por trás dela. Como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. As escalas da substância é infinita. A ação de caridade é troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas que é uma verdade no mundo dos estímulos. E assim vamos descobrindo, observando tudo à nossa volta. Na questão número 33, a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Pergunta feita por Kardec. E os benfeitores responderam: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota do codificador. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento. Resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética, dirigida sempre pela vontade. Na questão 33A, Kardec perguntou aos benfeitores: esta teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Resposta:
dada pelos benfeitores. Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar. E segundo, a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Analisando o ensino dos espíritos superiores sobre as propriedades da matéria, concluímos que as possibilidades de combinação entre os átomos são infinitas na mesma proporção em que são infinitas as modificações que se operam em tais elementos químicos após referidas combinações. A resposta dada à questão número 33, de que tudo está em tudo, confirma o argumento esposado na questão número 30, de que as diferentes propriedades da matéria originam-se de um só elemento primitivo, que organiza e dá a forma necessária. Observemos um pouco. O peixe. O princípio é o mesmo. A organização é marítima, é do mar. Ela contém uma forma diferente para o mundo em qual está vivendo e que necessita. Temos os vegetais. O princípio é o mesmo. A variedade é enorme, é infinita, como se diz. Mas sempre vamos ver a organização divina no seu reino. Temos também os animais, que têm a sua organização colocada por Deus para o seu reino e as suas necessidades. O hominal tem os mesmos princípios e ele é acrescentado à inteligência para o seu mundo hominal. E mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade de seus próprios 5 sentidos. Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, na questão 19, ele nos chama a atenção. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, da força e movimento. Não só pela deficiência da percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 34, Kardec perguntou. Deixa eu ver um pouquinho. As moléculas têm forma determinada?
a resposta dada. Certamente, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Na questão 34A, esta forma é constante ou variável? Perguntou Kardec. Resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula ainda está longe da molécula elementar, tal como fizemos com as perguntas 33 e 33A. Em virtude do interessamento dos temas, vamos apreciar em conjunto as questões 34 e 34A, as quais são uma continuidade das perguntas anteriores, 29 a 33A. Segundo o físico espírita Alexandre Fontes da Fonseca, em artigo publicado na revista Reformador, de dezembro de 2008, editora FEB, o equívoco desta conclusão estaria justamente na interpretação dos resultados desses experimentos e dessas previsões teóricas. Atentemos para o que o mencionado pesquisador diz a respeito. O microscópio de tunelamento é um aparelho desenvolvido para estudar-se a superfície de materiais em escala atômica. Ele se baseia no fenômeno conhecido como tunelamento quântico, no qual elétrons da ponte do microscópio atravessam o vácuo entre a ponta e a superfície do material, em decorrência da probabilidade quântica de tal travessia ocorrer, e não por ter energia suficiente para isso. Assim, através da medição da corrente elétrica que flui da ponta do microscópio, um programa de computador constrói, com base na teoria quântica, uma imagem artificial do que seria a densidade de elétrons dos átomos da superfície da amostra, na medida em que a ponta se move sobre ela. Portanto, a imagem que se vê não é uma imagem real dos átomos, mas sim um modelo criado pela ciência para a compreensão dos fenômenos físicos em escala atômica. Miramês comenta essa questão. Espalha aos aparelhos físicos, porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito, como um fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos.
a molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, como podemos dizer, acúmulos atômicos, se reúnem por afinidade na formação das segundas e por determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Esses elementos fazem e desfazem de acordo com as necessidades do ambiente, das coisas, dos homens e mesmo dos espíritos em serviço da grande casa de Deus. Observe os reinos e irão encontrar essa diferença. Escapa aos aparelhos físicos, porque se encontra figurado em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito. A molécula física secundária, que é formada de aglomerações, passa a conhecer a composição das formas materiais. Não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. A tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade. Esta, na educação íntima, está na educação íntima das criaturas de Deus. Devemos conhecer, em primeiro lugar, a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Na questão 35, o espaço universal é infinito ou limitado? Pergunta feita por Kardec aos benfeitores. A resposta dada, infinito, supõe limite para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite no espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, diz a razão, que além desse limite há alguma coisa, e assim, gradativamente, até o infinito. Porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Na questão 35, interliga-se com a questão número 2, que trata do conceito do infinito. Aqui, utilizando como adjetivo de espaço, não há consenso sobre a conceituação de espaço. Seja do ponto de vista da filosofia, seja do ponto de vista da física, ou de qualquer outra disciplina científica, o termo sofreu, com o passar do tempo, inúmeras modificações em seu significado, causando perplexidade no pesquisador contemporâneo. Kardec
na Gênesis, na 34ª edição, explica-nos, em realidade, assim como o infinito, o espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática de si mesmo evidente, e a cujo respeito as diversas definições que se possa dar, nada mais fazem do que obscurecê-las. A questão número 35 interliga-se com a questão número 2, que trata do conceito do infinito, aqui utilizado como adjetivo de espaço. Não há consenso sobre a conceituação de espaço, seja do ponto de vista da filosofia, seja do ponto de vista da física ou de qualquer outra disciplina científica. De acordo com os dicionários, o espaço, num sentido genérico, seria a extensão ideal, sem limite, que contém todas as extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possível. Em verdade, é impossível definir algo não conhecido por algo também desconhecido. Miramês, nesta questão, ele nos chama a atenção. O segredo do espaço. Se o espaço é infinito, tudo é infinito. O grande e o pequeno têm os mesmos valores. E se nós disséssemos que o grande e o pequeno são do mesmo tamanho, isso confunde, de certa forma, as ideias dos homens, levando-os a pensar, pelo menos, dentro do limite que a razão alcança. Se não há nem baixo nem alto, as distâncias se confundem com o perto e o longe. E tudo o que dizemos ser o mal é o bem que se aproxima da criatura. Por enquanto, estamos vivendo em um mundo relativo, para depois entrarmos na vida eterna, na vida absoluta. Desejamos às criaturas que nos ouvem que desperte os valores como luzes para os próprios caminhos e que seja a fé, a semente divina, nos levar para o maior entendimento das coisas necessárias. Os segredos de Deus são igualmente infinitos e, por nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós em sequências intermináveis. Agora, vamos à questão número 36. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Pergunta feita por Kardec. Resposta dada. Não. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. A questão número 36 complementa a anterior, que trata da amplidão do espaço universal
e se liga com a número 27, que estuda o fluido cósmico universal. Novamente, estamos diante do conceito do infinito, pois o todo está por toda parte. O vazio, ou nada, pode ser estudado por inúmeros pontos de vista. Entre eles, o filosófico, o físico, o cosmológico e o matemático. Ao pensar-se no nada, associamos à nossa mente a ausência de qualquer coisa que seja vazio absoluto. O nada foi pensado como conceito pelos filósofos que questionavam, inclusive, se o nada existe. Ao definir o nada como a ausência de qualquer coisa, então do próprio existir, Kant apresentou a existência do nada como um penso do problema, uma falsa questão. Sartre vai tratar o nada em oposição ao ser que é. O existir de algo cujo pensamento foi influenciado pelos místicos trata em sua aula inaugural, que é metafísica, que a pergunta fundamental da metafísica é: por que existe o ser e não o nada? Ou, por que existe, afinal, ente e não ante-nada? E esta pergunta, pelo cosmólogo brasileiro Mário Noveiro, também é a pergunta fundamental da cosmologia. Quando tenta tratar como surgiu o universo, seria o maior objeto que a ciência pode tratar. Miramês acrescenta: o vácuo não existe. O nada, a própria palavra o indica, não existe. O que chamamos de vácuo é, pois onde falta o ar que tanto conhecemos, batejando a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne, toda a criação é tomada pelo éter cósmico, que não obedece à química ou à física humana, nem tampouco à máquina de sucção, com queiram retirá-lo do seu campo. Subordinado somente à vontade de Deus, não se submete a qualquer outra. Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. É onde não existe amor. É onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. A humanidade permanece em desgaste em todo o mundo por faltar-lhe o desprendimento. O egoísmo empana nos corações todos os sentimentos de fraternidade. E a alma fica sufocada, sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. E assim, vamos encerrando, acrescentando: o que parece vazio para os homens de ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis,
capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter. Obrigado. Obrigado e obrigado. Passa agora, Ricardo. Aí, Kátia, passando para você. Pois sim, quando... Então, vamos lá. Eu vou fazer a prece de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai, Criador, Deus. Eu hoje queria fazer uma prece especial aos doentes e aos desencarnados. Aos doentes e todos os lares, né, que Deus, que os espíritos de luz possa estar amparando cada lar, cada pessoa doente, visitando os leitos dos hospitais, dando força aos doentes, para que eles possam ter força e coragem para seguir a sua vida e a sua missão. E aos desencarnados, eu peço aos espíritos de luz que encaminhem nossos irmãos chegando à espiritualidade, até que passe essa confusão mental, que é o desencarne, e, sobretudo, que olhe pelas famílias e dê força a cada familiar que perdeu seus entes queridos, seja por Covid, seja por acidente, seja por qualquer motivo que tenham sido assassinados, tenham sido mortos, que Deus possa ampará-los e a espiritualidade possa dar a eles o conforto. E assim, meu Pai, eu agradeço pela noite de hoje, agradeço aos espíritos de luz que esteve presente conosco, ao mentor da CEIP, aos nossos mentores espirituais, eu agradeço, dando graças a Deus. Cadê a Nízia Maria para tocar a nossa música de encerramento? Estou aqui, Kátia. Isso, então pode tocar, Nízia. Boa noite. Eu me despeço de vocês, que eu vou fazer meu evangelho no lar. Boa noite para vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Hoje não ia sair dela, não. Ele ainda botou lá? Hein? Sim. Oi.
Muito bom, Nízer, muito bom mesmo, parabéns, Luiz também, ficou ótimo. Seu João, uma excelente aula, né? Realmente foi muito bom ouvir, né? Só passar os recadozinhos aqui rápido. Sábado que vem nós temos a Silvia Almeida, é uma palestrante assídua na CEIP presencial, falando de como chegar à felicidade pela via do Evangelho. Então, sábado próximo, a nossa querida Silvia falando de como chegar à felicidade por meio do Evangelho. E na próxima segunda, naquela sessão de Vale a Pena Ver de Novo, nós teremos a reprise da palestra da Daniele Bernardino, tá? Jesus e a Atualidade. As segundas-feiras, tá? As palestras reprisadas serão sempre com o tema Jesus. Nós estamos no mês de Jesus, né? Natalício de Jesus. Então, a primeira palestra do mês de dezembro, Jesus e a Atualidade, de Daniele Bernardino. Deixa eu tirar um som aqui que está me dando muito retorno. E depois nós teremos a Denise Duarte falando o reino de Jesus, tá? E a Denise me prometeu mais uma palestra sobre Jesus. Depois nós teremos no dia 24 uma palestra ao vivo não, gravada, uma palestra gravada, mas inédita, do Eduardo Henrique também, que eu vou exibir ao vivo, e no dia 28 deve ser o Natal de Jesus, do seu Antônio Costa. Então, toda segunda-feira, os reprises serão palestras referente a Jesus, tá? Natal é Jesus. E
sábado próximo, a nossa querida Silvia, ok? Vou abrir aqui o microfone para todo mundo se despedir. Luísa, eu botei na tela, não sei se você leu, a Clara tá te mandando aí um abraço, como sempre, presente. Semana passada eu não consegui botar a mensagem da Clara na tela, porque eu estava muito enrolado com a Natasha, era muito procedimento. Então, beijo no coração de todos, beijo no seu coração, João, Lídia, e todo mundo aí da tribuna. Vamos finalizar. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.